E aí pessoal, tudo bem? Como é que vai? Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro vídeo, a terceira parte da história do povo judeu, desde Abraham até a saída do Egito. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Quem ainda não acompanhou, corre lá no nosso site, nosso aplicativo, dá uma olhada no primeiro vídeo e no segundo vídeo para vocês poderem entender toda a sequência e a cronologia da nossa história. Pessoal, se vocês lembram bem, a gente parou na nossa última aula na história de Esav, na história de Yaakov. Quando Yaakov recebe a brachá do primogênito no lugar do seu irmão Esav. E Esav fica revoltado, fica transtornado, e ainda assim Yitzhak ele dá uma brachá para Esav. Ele finaliza entregando a brachá para Esav, onde Esav ele vai ser um homem forte, um homem guerreiro, ele vai ter muitas posses, mas ele vai viver sempre subjugado a Yaakov, ao seu irmão, a Am Israel. Ele só vai ter a chance de dominar Am Israel, Bnei Israel, quando Bnei Israel deixar. Quando o Bnei Israel não quiser ficar lá em cima, né, quando a gente não estiver unido, quando a gente não tiver Torá, a gente vai descer e eles vão conseguir dominar a gente. E foi assim, pessoal, ao longo da nossa história. Todo momento que o povo judeu sofreu uma perseguição muito grande, todo momento que a gente teve muitas guerras contra Am Israel, foi porque o povo não estava unido. Não estava unido como um povo, como pessoas e também com o estudo de Torá. Tá bom? Então a gente aproveita também esse momento agora, momento difícil, que é o momento da gente também se unir, né, como um povo, e também a gente não pode deixar cair o estudo de Torá. A gente tem que manter o mundo agora com o estudo da Torá. Então vamos continuar agora com a nossa videoaula. A gente parou então, depois que o Yaakov ele pega a brachá no lugar de Esav. Então acontece o seguinte. Depois que Yaakov pega a brachá no lugar de Esav, sua mãe, né, fica preocupada, vê aquela situação toda, ela vê que tem briga entre os irmãos, que o Esav ele passa a odiar Yaakov muito e ele quer acabar com Yaakov. Então a sua mãe, Rivka, fala para ele: meu filho, já que você ouviu a mamãe até agora, escuta a mamãe de novo, sai daqui, sai de casa, vai lá para a casa do meu irmão, para a casa de Lavan, e você vai lá, morar lá um tempo, até a poeira baixar, você arruma uma esposa. Então, por favor, me escute. E não foi diferente, foi assim que Yaakov fez. Então, ele manda Yaakov para a casa do seu irmão Lavan, ou Labão. Pessoal, eu quero fazer aqui uma pequena pausa, um pequeno parênteses aqui na nossa história. A gente contou que Rivka, né, ela é irmã de Lavan, e Eliezer, que era o servo de Abraham, foi buscar Rivka na casa do seu irmão e trouxe Rivka para casar com Yitzhak. O que a gente não comentou, o que a gente não contou é como é que isso aconteceu. Eliezer, ele vai em direção à casa de Lavan, né? A casa do irmão de Rivka. Ele não sabia ainda quem que ele iria encontrar, ele vai em direção àquela casa, munido de joias, de ouro, de camelos, de riqueza, que afinal de contas Abraham era um homem muito rico, tinha muitas posses. Então ele vai, né, mostrar da onde ele veio e para que ele está indo. Então ele vai atrás de uma esposa para o Yitzhak. Ele chega, ele avista Rivka, uma moça bonita, virtuosa, com valores, é essa que eu quero. Ele enche ela de presentes e ela corre para casa, né, para casa da sua família, e no caso lá estava o seu irmão Lavan, e ele vê chegando quem? Rivka, cheia de adereços de ouro, com brinco, com correntes, com pulseiras, com colares, com coroa. Ela veio toda produzida e bonita e cheio de dinheiro. E aí, né, Lavan cresce o olho, olha que coisa legal, que bonito, eles recebem Eliezer dentro de casa, da refeição, e Rivka vai embora junto com Eliezer. E agora Yaakov, ele volta para a casa da sua mãe, da família da sua mãe. Então, quando ele chega lá na cidade, em Padan Aram, que ele chega, que era a cidade de Lavan, ele chega, ele encontra com Rachel. Quando ele avista Rachel, ele se encanta por Rachel, ele fica apaixonado, amor à primeira vista, e ele se encontra com Rachel e ele deseja casar com Rachel. E Rachel sai correndo para a casa do seu pai para contar quem chegou, né? Que chegou Yaakov,
Quem que é Yaakov? Yaakov é o sobrinho de Lavan, do pai dela. O Yaakov era o primo de Rachel e veio contar que um membro da família estava chegando. E quando Lavan escuta aquilo, ele fica ensandecido, ele fica transtornado, ele fica louco. Por quê? O que ele pensou? Bom, chegou a hora do meu pai, né? Meu pai, quando o Eliezer veio buscar Rivka, ele deu dinheiro, ele deu ouro. Agora chegou a minha hora. Estão vindo aqui, a mesma família está vindo buscar a minha filha. Com certeza ele vai me fazer rir muito. E ele escuta falar de que Yaakov está chegando, e Lavan sai de casa e ele corre na direção de Yaakov. Ele vê Yaakov, ele abraça Yaakov, ele dá um beijo no Yaakov, ele faz um carinho, dá uma palpada ali no Yaakov. De todas as maneiras, ele fica decepcionado. Ele vê que Yaakov veio com uma mão na frente e outra mão atrás. Por que isso? Será que Yaakov ele sai da casa dos seus pais sem dinheiro? Não, não foi por aí. Quando Yaakov saiu da casa de Rivka e de Yitzhak, no caminho, um dos filhos de Esav vai atrás de Yaakov. E ele quer matar Yaakov, porque Yaakov roubou a herança do seu pai. E Yaakov conversa com ele, e Yaakov entrega toda a sua fortuna, tudo que Yaakov saiu, todas as economias, ele entrega tudo para o filho de Esav e fala, olha só, uma pessoa que não tem dinheiro é como se fosse uma pessoa morta. Então, eu estou morto para você, estou morto para vocês. Aquele filho de Esav, ele aceita isso e vai embora com toda a riqueza de Yaakov. Então, Yaakov chega na casa do seu futuro sogro, com uma mão na frente e outra mão atrás. E o Lavan ficou maluco. Meu Deus do céu, agora que eu achei que eu ia ganhar na loteria, né? Bola fora. Não deu certo, não funcionou. E ele recebe, de qualquer maneira, ele recebe Yaakov na sua casa. Pessoal, não deu um mês que Yaakov estava lá, ele chama Yaakov e fala, vem cá, olha só, eu não sei, não é porque você é da minha família, né, que você é sangue do meu sangue, tu vai ficar aqui de graça. Né? Por favor, vamos lá, o que você quer, qual é o seu preço, já que você vai trabalhar para mim agora, me diz o que você quer ganhar. E Yaakov responde, tá bom, já que você quer me pagar, eu quero casar com Rachel. Maravilha. Esav topa, Lavan topa, você quer casar com Rachel? Tá bom. Prometido aqui, 7 anos de trabalho pela mão de Rachel, combinado? Combinado. Então, inicia o trabalho de Yaakov. Yaakov trabalha para Lavan, até que chega o momento dele casar com Rachel. E a Torá fala que esses 7 anos passaram num piscar de olhos para Yaakov. Por quê? Porque ele estava cumprindo o objetivo dele, que era casar com Rachel. Ele queria tanto casar com Rachel, que para ele, aquilo dali foi como se estivesse brincando no recreio. Né? Vou trabalhar aqui, eu tenho um grande objetivo maior de vida, que é casar com essa mulher, então passou rápido. Chega na hora do casamento, chega a hora de Yaakov casar com Rachel. O que acontece? Lavan, ele troca Rachel por Leá. Leá era a irmã mais velha de Rachel, filha mais velha de Lavan. Então Yaakov casa com ela e no dia seguinte, né, Yaakov ele vai reclamar com seu sogro. Meu sogro, o que está havendo? Vem cá, por que você me passou a perna dessa maneira? Né? Trabalhei para você 7 anos, por que você fez isso comigo? O que o Lavan responde para ele? Olha, não sei como é que fazem lá na sua terra, mas aqui a gente não dá o mais velho na frente do mais novo. E naquela hora, o Yaakov, ele também dá um estalo na cabeça dele. Lembra que a gente contou a história de Yaakov, de todo o trato que ele fez com seu irmão, dele pegar a brachá na frente do seu irmão, embora ele talvez não tenha agido da maneira mais correta. Ele não foi de maneira ilegal, só não foi de maneira bonita. E me dá que é me dá. Tudo que a gente faz tem volta. Na Torá, tudo que a gente faz, de uma certa maneira, em alguma hora volta pra gente. Então, quando ele escuta aquilo de Lavan, ele, comecei a pagar os pecados, os erros que eu fiz. Qualquer coisa que eu tenha feito para o meu irmão, qualquer transtorno para minha família, está aqui, bem feito para mim, isso vai acontecer, não tem jeito. Então, Lavan fala para ele, se você acha que aqui a gente vai dar o mais novo na frente do mais velho, você está enganado. Aqui as coisas funcionam da maneira correta e Yaakov fica quieto e ele trabalha mais 7 anos para poder casar com Rachel. Enfim, ele se casa com Rachel, ele se casa com Leá, e agora ele tem 2 esposas.
né? Tá aqui, ao chegar na casa de Lavan, ele se apaixona por Rachel, ele pede em casamento. Lavan troca Rachel por 7 anos de trabalho, e na hora do casamento, Lavan trocou Rachel pela sua irmã mais velha, Leá. Muito bem. Então, Yaakov, ele aceita essa troca e ele fica, né, 14 anos trabalhando pelas suas esposas. Pessoal, tem muita história ainda de Yaakov, a gente vai dar uma pulada para a gente poder conseguir avançar. Então, Yaakov, ele casa com as duas, e cada esposa também tem uma serva, Bilá e Zilpá. Bilá era serva de Rachel e Zilpá era serva de Leá. Então ele agora tem 4 mulheres que ele primeiro tem filho com Leá, 1, 2, 3, 4 filhos, depois ele tem filho com Zilpá, tem filho com Bilá, até que ele por último consegue também ter filhos com Rachel. E quando Yaakov ele está deixando a casa de Lavan, depois de mais de 20 anos de trabalhos e de enganações e de ser passado a perna todo o tempo, Yaakov decide sair da casa de Lavan, falou que sentiu que chegou o tempo dele, está na hora agora de eu voltar para minha casa, de eu voltar para minha terra. Então Yaakov, ele pega 12 dos seus filhos, a gente fala 12, mas não eram os 12 meninos, vocês vão entender daqui a pouquinho na descendência de Yaakov quem eram esses 12, ele vem com 12 filhos e ele sai da casa de Lavan. Só que ele sai sem avisar para o Lavan, porque toda vez que ele avisava o Lavan que ele iria sair de casa, Lavan dava um jeito de enganar ele. Começou com pagamento. Acabaram-se os finalmente. Yaakov trabalhou 14 anos pelas suas esposas, então agora está na hora de eu trabalhar para ganhar, né? Fazer meu pé de meia. Já trabalhei pelas esposas, agora vamos trabalhar pelo dinheiro, trabalhar para ter um negócio. Então, durante todo esse tempo, Lavan foi enganando ele. Ele falava, tá bom, olha só, então o seu pagamento agora vão ser as ovelhas branquinhas, as ovelhas marrons, as ovelhas pintadas e malhadas e rajadas serão minhas e a branquinha vai ser sua. E tá bom, e começava só a nascer ovelha branquinha. E aí Lavan falava, não, acho que não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que as ovelhas malhadas vão ser suas. As branquinhas, as marronzinhas, as rajadas são minhas. Tá bom. Então começava a nascer as ovelhinhas marronzinhas. E toda hora que isso acontecia, o Lavan ele ia trocando, e ele ia trocando, e ele ia trocando o combinado, de maneira para irritar Yaakov e de tentar passar a perna no Yaakov. Chegou uma hora que Yaakov falou, chega, basta, eu vou embora daqui, vou embora para minha casa, vou voltar para a terra dos meus pais. Ele recolhe acampamento e vai embora. Deu 3 dias que ele não aparece para trabalhar, não estava com coronavírus, ele não apareceu para trabalhar, né? O Lavan parou de ver onde é que está Yaakov e sua família e seus netos, ele parte atrás de Yaakov. A gente sabe que Lavan, ele era um idólatra ainda. Então, Rachel, antes de ir embora, ela pega os ídolos do seu pai, esconde no seu camelo, né? E parte junto com Yaakov, né? Para, de repente, assim, o seu pai parar de fazer idolatria. Então, Lavan vai atrás de Rachel e de Yaakov, de toda a sua família, e chegando lá, ele dá uma bronca a Yaakov, por que você fez isso comigo? Você está fugindo de quê? Até parece que eu não ia deixar você sair, nem deixou me despedir dos meus netos, eu queria dar mais um beijinho em todo mundo e você não deixou. Ele dá uma bronca em Yaakov e Yaakov continua quieto. E aí, Lavan acusa agora Yaakov, né, de ser ladrão. Ele fala para ele, olha só, alguém aí da sua casa roubou os meus ídolos. Eu quero os meus ídolos de volta. Yaakov respira fundo. Yaakov respira fundo e fala, olha só. Você aparece aqui no meu acampamento reclamando, né, de mim, falando que eu fugi de você. Você que durante tanto tempo você me enganou, durante tantos anos, né, que você passou a perna em mim, agora você vem me acusar, né? Tá aí, pode revistar o que você quiser, fica à vontade. E Lavan revista todo mundo, ele não encontra os seus ídolos. Quando ele pede para Rachel se levantar do seu camelo, Rachel fala que não pode levantar porque está naqueles dias, e não queria sair do camelo, e os ídolos estavam todos com elas, e naquela hora o Lavan pede desculpas para Yaakov, e Yaakov senta o cachorro em cima de Lavan, nunca, você sempre me enganou, você sempre passou a perna, né? Se você achasse os ídolos aqui, desculpa, na verdade Yaakov fala isso antes de Lavan procurar os ídolos,
aquele que tiver com seus ídolos, que morra, né? Eu não quero saber quem foi que pegou, se alguém daqui da minha casa pegou, que morra, porque eu tenho certeza que ninguém pegou, e quem tinha pego foi Rachel, que era sua esposa favorita, e quando Yaakov ele joga essa praga em cima de Rachel, nada consegue tirar essa praga de volta. Yaakov ele chora muito, ele pede muito perdão depois, mas a gente sabe que Rachel veio a falecer antes de entrar na terra de Israel, antes de conseguir chegar em casa, e Rachel morre, né? Claro, não só por causa disso, a gente sabe que os caminhos de Deus são muitos e muito grandes, mas o fato de Yaakov ter falado que ele falou da maneira que ele falou, ele acaba condenando a sua esposa preferida. De novo, Rachel morreu não só por causa disso, ela morreu porque estava destinado para ela morrer, mas a maneira que ela morreu, do jeito que ela morreu, da maneira que aconteceu, teve influência naquilo que Yaakov falou. Daqui a gente aprende realmente que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque as palavras, muitas vezes, a gente não consegue voltar atrás. Então, maravilha. Então, Yaakov ele sai com a sua família, saiu a caravana, partiu, foi embora, e nesse meio caminho, depois de encontrar com Lavan, eles continuam indo na direção de Eretz Canaan, né, que viria a ser a terra de Israel. Nesse meio do caminho, Yaakov ele tem que voltar para buscar algumas coisas que ele esqueceu, né? Depois que eles ultrapassaram o rio, Yaakov volta, e nessa volta de Yaakov ele tem uma luta com um anjo de Deus. E aí Yaakov ele entra em uma luta com um anjo de Deus. Aparece um homem e começa a lutar com Yaakov. Ele luta com Yaakov até o amanhecer, Adalot HaShachar, né, até amanhecer, e o anjo de Deus, ele vendo que ele vai ser derrotado por Yaakov, ele pede para poder sair, o que ele quer, e Yaakov ele pergunta para o anjo qual é seu nome. Ele não podia falar, tá bom, me dá dinheiro, me dá riqueza, me dá sorte, me dá saúde. Ele pergunta para aquele anjo, quem é você? Ele pergunta qual é o seu nome, e o anjo ele pergunta, responde para ele, por que você quer saber meu nome? Não tem por que ele sabe meu nome, mas ele dá uma bênção para Yaakov. Ele fala que agora você não vai se chamar mais Yaakov, agora seu nome será Israel, né? Seu nome agora é Israel, esse é o nome. Então quando Yaakov ele está saindo, ele luta com o anjo de Deus, ele recebe esse nome de Israel, tá bom? Vamos ver agora a descendência de Yaakov. Como eu falei, que a gente estava falando sobre os filhos de Yaakov. Então Yaakov ele se casou com Leá, Rachel, Zilpá e Bilá. E ele tem 7 filhos, né, com Leá: Reuven, Shimon, Levi, Eudá, Issachar, Zvulun e Diná. 2 filhos com Rachel, Yosef e Benjamim. 2 filhos com Zilpá, Gad e Asher. 2 filhos com Bilá, Dan e Naftali. E a ordem dos filhos, né, é Reuven, Shimon, Levi, Eudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zvulun, Diná, Yosef e Benjamim. Benjamim, ele foi o último a nascer. Quando eu falei que, se vocês estiverem observando e forem contar, vocês vão ver que tem 13 nomes aqui e não 12. Muito bem, porque são 12 tribos, e tem Diná, que é a menina, a filhinha do papai. Ela não dá nome para a tribo, então ela é a 13ª filha. Na verdade, o 13º filho é o Benjamim, que foi o último que nasceu. Então, Diná, quando Yaakov sai da casa de Lavan, ele sai com todos esses menos Benjamim. Sai com 12 filhos, e Rachel estava grávida de Benjamim, e Benjamim nasce no caminho e antes de entrar na terra de Israel. Tá bom, pessoal? Até aqui a gente vê a história de Yaakov e a gente vê também a descendência de Yaakov. Agora vamos trabalhar um pouquinho, né, nessa descendência de Yaakov. A história de Yosef, né? Opa, não é o José do Egito, não é a novela, mas a gente vai trabalhar a história agora de Yosef. Como é que foi a história? Yosef, ele era o preferido de Yaakov, né? De novo, agora a gente vem aqui, pessoal, olha só quantas coisas aconteceram. A gente teve Abraham, e Abraham ele teve 2 filhos. Quem que eram os filhos de Abraham? Ismael e Yitzhak. E o filho preferido de Abraham era quem? Yitzhak. Yitzhak teve 2 filhos.
Esav e Yaakov. E Yitzhak preferia Esav e Rivka preferia Yaakov. Cada um tinha um filho preferido. E Yaakov agora também, ele tem um filho preferido. Dos 13 filhos que ele tinha, né? Dos 12 meninos e uma menina, dos 13 filhos, ele preferia Yosef. De que maneira que ele preferia Yosef? Por vários motivos. Primeiro, que Yosef, ele foi o primeiro filho de Rachel. Primeiro filho da sua esposa querida, mais amada. Então ele não amava Leá, Zilpá, Bilá. Não era isso. Mas o motivo todo, né, da ida dele para Padan Aram, dele para a casa de Lavá, não foi para casar com Rachel. E como Yosef era o primeiro filho, né, da união dele com Rachel, ele parecia muito fisicamente, ele tinha beleza de Rachel, ele era muito bonito. Então Yaakov realmente era apaixonado, ele era o filho preferido, ele dava mais atenção e mais cuidado para Yosef. Andando um pouco na história de Yosef, né? Como eu falei, ele era o filho preferido de Yaakov. Isso ficou caracterizado pelo famoso episódio onde Yaakov dá aquela túnica colorida, que torna para cima, ele dá uma túnica colorida para Yosef, que diferenciava ele dos irmãos. É engraçado que os sábios falam que essa túnica colorida, ela era realmente diferente da túnica dos irmãos. Você vê que era uma coisa especial, mas não era uma coisa tão mais especial. Ela é só um pouquinho diferente, né? Talvez não fosse um dos motivos maiores para os irmãos também terem ciúmes de Yosef. Mas acabou que eles tinham ciúme do Yosef, porque eles viam um contato e o carinho todo a mais que o pai dava para Yosef. De novo, é curioso como é que a gente vê na história da Torá, como é que dos patriarcas, quantos erros, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode chamar isso de erro, até talvez seja leviano da minha parte falar assim dos patriarcas da Torá, mas mais um reforço da veracidade da Torá, de como a Torá é verdadeira. Que tipo de livro que vai contar a história do seu povo, que vai contar como é que você é o melhor, como é que você é bom, e você vai relatar tantos erros próprios. Avraham, ele erra, Yitzhak erra, Yaakov erra, Yosef, a gente vai aprender que erra, depois de Moshe, toda a história a gente tem, os nossos líderes sempre erraram e sempre erravam. Tá bom? Eles não eram deuses, não eram pessoas sobrenaturais, sobre-humanas, eles eram humanos, ou seja, Deus tinha contato com eles, do mesmo jeito que Deus pode ter contato com a gente. Deus pode estar sempre perto da gente. A gente não pode achar que Deus é para quem está só acima em certo nível. Não, Deus, ele está aqui para todo mundo. E isso aqui só vem realmente mostrar e reforçar essa história e essa verdade. Como é que um pai, um líder, ele tem tantos erros? Se fosse um homem que tivesse escrito, o que você vai fazer? Você vai apagar essa parte, você pula, quer saber? Vamos pular aquela parte que ele errou, vamos deixar para lá, né? Vamos deixar aqui só no boca a boca e vamos deixar anotado só a parte boa, só aquela parte que a gente fala, né, da vitória, aquela parte que a gente ganhou, e o que for ruim a gente deixa de lado. Mas não, pelo contrário, está tudo registrado para que a gente possa também aprender com os erros dos nossos pais e assim a gente não repetir os erros também com os nossos filhos. Então, Yaakov, talvez não é que ele amasse mais Yosef do que ele ama os irmãos. Eu sou pai, eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, e não é que você ama um filho mais que o outro. É impossível um pai falar que ele ama um filho mais que o outro. Às vezes, você dá mais atenção para um filho, não quer dizer que você ama mais esse filho, mas quer dizer que naquele momento, aquele filho precisa mais da sua atenção. Talvez um filho está mais encaminhado com que o outro, então você tem que cuidar um pouco mais daquele outro filho, né? Ou então você tem que dar para ele uma atenção especial, mas não porque ele é melhor que o outro, mas porque de repente ele precisa daquela ajuda. Então a gente falar também que Yaakov ele amava mais Yosef a ponto dele ignorar os irmãos, talvez isso não seja tão verdade. Talvez ele dava essa ajuda para Yosef porque Yosef precisava mais de ter esse contato, porque também afinal de contas a mãe dele morreu. Rachel morreu, Leá estava viva, Zilpá estava viva, Bilá estava viva, a mãe de todos os outros filhos, menos a mamãe de quem? De Yosef. Então talvez ele tinha que ter esse contato a mais com Yosef, para dar mais essa atenção, esse carinho que os irmãos de repente teriam das suas mães, e nesse momento Yosef estava impossibilitado. Pessoal,
Então chega naquele momento, na história curiosa, todo mundo já conhece, Yosef sonha. Yosef tem 2 sonhos. Um sonho que Yosef tem é que ele vê que as estrelas e a lua e o sol está se curvando na sua direção, está se curvando, né, no caso para ele. E depois ele tem outro sonho, que ele vê que os feixes de trigo estão se curvando para ele, com um feixe de trigo maior e outro também maior, que simbolizando o seu pai, né, e sua mãe. Ele conta isso para o pai, ele conta isso para seus irmãos ficam completamente tomados por ciúme, eles ficam enciumados. Agora, eles, além do pai ter mais contato com esse garoto, também ele se acha melhor do que a gente. Ele acha que ele vai virar o nosso líder, que ele vai mandar em todo mundo e que a gente vai ter que se curvar para ele. Os irmãos ficam revoltados e também Jacó fala: meu filho, olha só, eu sei que de repente você tem esse dom sobrenatural aí, mas ó, segura a tua onda, porque eu também vou me curvar para você. Que história é essa? Que negócio é esse? Seus irmãos, beleza, agora eu? Papai? Não, tá brincando. Então, baixa a bolinha aí. Yaakov fala para Yosef segurar a sua onda. Então, Yosef, ele fica quieto. Os irmãos de Yosef eram pastores, obviamente, né, como Yosef também era, como Yaakov também era, e toda a sua, desde Abraham, era família de pastores. E ele pede para Yosef ir vigiar os seus irmãos. Fala: Yosef, olha só, vai lá atrás dos seus irmãos, vai ver o que eles andam aprontando por aí. Eu já ouvi algumas coisas, né? Tem pessoal falando, fazendo lachonará. Então vai lá ver o que está acontecendo. E Yosef, ele vai vigiar os seus irmãos. Quando os irmãos percebem que Yosef está chegando perto deles, eles começam a bolar o plano. Pessoal, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar um fim nesse garoto, ele se acha melhor que todo mundo. Olha ele desfilando lá com aquela túnica colorida que o papai deu. Ele acha que é melhor do que a gente, nosso pai acha que ele é melhor do que a gente. Vamos dar um fim em Yosef. Enquanto eles não conseguem decidir o que fazer, eles pegam Yosef e jogam ele num poço. Tinha um poço, né, que estava vazio. Eles achavam que o poço estava vazio, jogam Yosef nesse poço, até decidir o que vai fazer com ele. Dentro daquele poço havia cobras e escorpiões que não fizeram nenhum mal para Yosef. A gente aprende daqui que o que mata o homem não é o veneno, o que mata o homem é o pecado. Se a gente está com a nossa consciência limpa, a gente está com a nossa alma limpa, fica tranquilo que Deus protege a gente de qualquer coisa. Então Yosef, ele cai naquele poço com cobras e escorpiões que não fazem nenhum mal para ele. Enquanto isso, os irmãos estão pensando, o que eles vão fazer? Será que a gente mata? Será que a gente vende? Fica aquele barrafão, aquela discussão, até que eles decidem talvez não matar o irmão e decidem vender o irmão. Naquela hora, passa uma caravana ismaelita, e eles tiram Yosef do poço, dão Yosef, vendem Yosef, e para essa caravana de ismaelitas que estava indo em direção ao Egito. Antes de ir embora, eles tiram aquela túnica de Yosef, a túnica preferida do papai, tiraram aquela túnica, separaram e reservaram. Ele é vendido, Yosef é vendido como escravo a uma caravana que passava, e os irmãos tomam a túnica colorida e passam sangue de carneiro e levam para o seu pai para o reconhecimento. Eles pegam a túnica, matam um carneiro, passa o sangue naquela túnica e vão levar para o seu pai. Pessoal, vamos aqui agora fazer um pequeno parênteses, que é o mesmo parênteses que a Torá faz. Os irmãos fazem isso com Yosef, vendem Yosef, passam sangue na túnica de Yosef, vão para casa, eles chegam para o seu pai, e Eudá pega a túnica e fala: pai, por favor, você reconhece de quem é essa túnica daqui? O pai olha, ele vê que a túnica é de Yosef, vê que está cheia de sangue, e eles contam que Yosef foi morto por um animal. Morreu por um animal, todo ensanguentado a túnica, só sobrou a túnica para contar a história. Para contar a história, eles levam a túnica para o pai. Eudá, lembra disso, pessoal? Eudá, ele vira e fala para o pai: pai, você reconhece essa túnica? E a Torá faz uma pausa na história de Yosef, na história de Yaakov.
pausa. E na Torá começa agora a contar a história de Eudá. Fala de Eudá tinha um filho, ele pega o seu filho, ele casa com Tamar, né? E vem Tamar com o filho de Eudá e ele não consegue ter filhos com ela. E aí vem um castigo para ele e ele morre. Então Eudá pega e dá o segundo filho para Tamar. E ele também não consegue ter filhos com Tamar, não vou entrar agora nos detalhes, ele não tem filho com Tamar, ele vai também e morre. Então chega a hora de pegar o terceiro filho e entregar para Tamar, que afinal de contas era uma mitzvah, né, da Torá. Se um homem casa com uma mulher, ele não consegue ter filhos com ela, ele vem a falecer, o irmão tem que casar com essa mulher, contanto, óbvio que a mulher esteja de acordo, e que o irmão também, para assim poder dar descendência para ela daquela família. Se o irmão não quiser, né, e tudo mais, tem a cerimônia de haritzá, né, do sapato, ele tira o sapato, dá para ela, e assim simboliza que não quer ter contato com ela. Então Tamar queria ter um filho, ter um descendente da tribo de Eudá, mas Eudá fica, olha só, o primeiro filho morreu, o segundo filho morreu, sem chance de eu dar terceiro filho. Então ele fala, olha só, Tamar, ele está muito novinho ainda, ele é muito pequenininho, deixa ele crescer mais, e eu dou ele para você. Só que o tempo vai passando e Eudá não faz o combinado. E Eudá não cumpre o que ele fez de combinado com Tamar, ele não entrega o filho. Então o que Tamar decide fazer? Olha só, por bem ou por mal, eu vou ter um filho da tribo de Eudá. Então ela tira suas roupas de viúva, coloca uma roupa, né, de prostituta, de mulher da vida, roupa daquela época, e vai lá para o lugar onde as mulheres ficavam, né, nessa situação, mulheres da vida, e ela vai e fica lá naquela estrada, quando passa ninguém menos do que Eudá. Eudá está passando, vê aquela mulher bonita e quer se deitar com ela, e se deita com ela, e vira para ela, né, depois de todo o ato, e fala, olha só, tá aqui, é muito bom, foi maravilhoso, eu quero te pagar, eu vou te pagar um carneirinho. E ela fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, para ficar de garantia, você deixa comigo esse teu cetro aí e esse teu anel bonito, deixa comigo, e quando você mandar o carneiro, eu te devolvo o anel e o cetro, né, que eu vou ficar como garantia, beleza, combinado, fechado, firmaram um acordo, Eudá vai para sua casa, Tamar também volta para o seu lar, né, tira sua roupa de prostituta e coloca de volta as suas roupas de viúva, e Eudá manda o seu mensageiro entregar o carneirinho. E chegando lá, aquele moço, para entregar o carneirinho, pergunta, procura, e não acha nenhuma mulher com aquela descrição naquela região. E Eudá fala, tá bom, eu vou ficar quieto, a mulher sumiu, perdi, tomei o golpe, levou meu anel, levou meu cetro, vou ficar quieto, que é a melhor coisa que eu faço. E maravilha, ele ficou quieto, dá 3 meses. Depois de 3 meses... O que acontece? Tamar aparece barriguda. E naquele momento, né, todo mundo viu aquela situação e falou, olha só, ela está envergonhando a casa de Eudá. E vão para Eudá e vão reclamar com Eudá. E Eudá fala, olha só, essa mulher vai morrer apedrejada, vamos acabar com ela, né? Vamos levá-la para o julgamento e a gente vai dar um fim nessa mulher. Eudá era o juiz, né, o executor e tudo mais, então o pessoal recolhe Tamar, leva ela para julgamento. Chegando lá na hora do julgamento, pergunta quem é o pai daquela criança e o que Tamar podia falar nesse momento. Olha só, o pai do meu filho é ninguém menos do que Eudá, esse cara sentado nessa cadeira grande e bonita, o grande líder do povo, esse cara que é o pai do meu filho. Ela fica quieta. Ela só fala o seguinte, ela tira o cetro de Eudá, tira o seu anel, né, o anel característico que ele tinha, e ela vira e fala o seguinte para Eudá, você reconhece quem é o dono disso daqui? O dono desse cetro e desse anel é o pai do meu filho. Pessoal, mesma linguagem que Tamar usou com Eudá, foi a linguagem que Eudá usou com Yaakov. Quando Eudá fala para Yaakov, pai, você reconhece de quem é o dono dessa túnica? E Tamar fala para Eudá, você reconhece quem é o dono desse anel e desse cetro?
porque o dono desse cetro, desse anel, é o pai do meu filho. E naquele momento, pessoal, lembra que a gente falou? Me dá, que me dá. Tudo que vai, volta na mesma moeda, na mesma maneira. Então, naquele momento, o que Eudá faz? Eudá se cala, Eudá pede desculpas, ele assume que ele é o pai do seu próprio neto, na verdade agora é o seu filho. Ele assume aquela criança. Ele poderia ficar quieto, ele poderia deixar Tamar morrer, não falava nada, porque Tamar também não ia acusar Eudá. E Eudá, ele vem, ele conserta aquele erro que ele faz com o pai. Nesse momento ele pede desculpas, naquele momento não para o pai, né? Pede desculpas para Tamar e para todo mundo, ele se envergonha em público e ele pega o anel, ele pega o cetro com ele e assim Tamar volta para casa para ter o seu filho. E aí de novo a Torá encerra essa pausa, essa interrupção com a história de Eudá e volta para a história de Yosef. Pessoal, quando chega no Egito, Yosef ele é vendido a Potifar, ele vai trabalhar na sua casa, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele tinha 17 anos, jovem, bonito, 17 anos, forte, vendido como escravo na terra do Egito. E aqui, pessoal, a gente vai dar uma pausa, a gente vai encerrar a nossa terceira aula, nosso terceiro módulo. Fique ligado para a nossa próxima aula.